Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Descobri. Sou uma das vítimas desse tal de bullying. Explico. Quando criança, por ter a pele clara, e cabelos loiros, naquela época, meus colegas de escola me chamavam de branquelo, alemão, bicho de goiaba, jaleco de médico e por aí afora. Uma vez fui de excursão para a praia e um amigo me disse: vi você na praia e luzia. Eu disse: mas eu estava sozinho. E ele: é que você luzia de tão branco. Não achei graça nenhuma, mas quantas vezes tomei sol passando aqueles bronzeadores caseiros só para ficar mais moreninho? Aí que a situação piorava ainda mais. Ô, pimentão! Hoje, sei que muitos dos meus problemas atuais, cientificamente comprovados, foram frutos das gozações, quer dizer, das bullyingadas, não sei se existe essa palavra, que recebi na infância, inclusive o fato de não conseguir comer goiaba, principalmente aquelas brancas que tem bicho dentro. Quer mais? Fico nervoso só de ver médico de jaleco e também nunca comprei um carro alemão. Agora eu pergunto, quem é que vai se responsabilizar por todos estes traumas que até hoje afetam a minha vida? Fala aí, ô, dona Mônica, eu digo, dona Dilma, quero ver se a senhora tem café no bullying, quer dizer, no bullying, para resolver isso. Estou pensando seriamente em processar judicialmente o governo, afinal fui aluno de escola pública. Refletindo bem, melhor não. De repente alguém se lembra que eu chamei de negão, gordinho, poste, bafo de onça, chulé, polegar, dumbo, meio vorte, quatro zóio. Melhor deixar quieto. De qualquer maneira, foi bom descobrir que aqueles apelidos que eu tinha ganharam hoje um apelido diferente, mais bonito, americanizado. Bullying. Tá certo. O mundo ficou muito sério e coisas que antes eram consideradas meras brincadeiras de criança perderam a graça e passaram a ser problema para os adultos analisarem e resolverem. Antigamente, a rua nos ensinava a vida. Ralávamos o joelho na pelada, quebrávamos o braço andando de bicicleta, ficávamos esfolados e doloridos pelas brigas para no outro dia tudo ser esquecido. Xingávamos e éramos xingados, zombávamos e éramos zombados, respeitávamos e éramos respeitados. Desde criança, aprendíamos que viver era conviver com os conflitos e os choques e contusões faziam parte da convivência, nada mais. Por sermos tão desprotegidos pelas leis dos homens, aprendíamos a nos proteger pelas leis das crianças. Aquela que em seu primeiro artigo dizia: tudo será permitido, desde que seja de brincadeira. E naquela época, daquele jeito, fomos felizes para sempre. Vivemos hoje um mundo de mais regras e menos responsabilidades. Mais garantias por decreto, mais inseguranças no concreto. Pais culturalmente amparados, filhos socialmente desamparados. Somos, sim, filhos de um governo que incentiva o ter e, na mesma medida, desqualifica o ser. Legalizamos tudo e nada está legal. As crianças se tornando mais adultas e os adultos menos crianças. Alguém disse um dia que a nudez era um mal e precisávamos cobrir o corpo. E assim foi feito. Precisamos sim combater o bullying. Agora que o descobrimos. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 12 de novembro de 2012, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, e você já marca aí nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br ou nosso telefone 37216955 para o bate-papo dessa noite aqui, um assunto que interessa a todos nós, porque hoje nós vamos falar de diabetes. Para isso, nós convidamos, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, a Nancy Aparecida Sakelli, ela que é presidente da Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas, e também o psicólogo, o Luiz José da Mota Filho, que também pertence a essa associação.
Bom, boa noite a ambos, obrigado pela presença de vocês. Eu falei um pouquinho do bullying, e é lógico que não é a fato central do nosso bate-papo de hoje, mas eu queria uma opinião bem rápida até de um psicólogo, que é o Luiz José da Mota Filho, que com certeza tem condição de falar um pouquinho sobre isso com a gente. Boa noite, Mota, né? Vamos falar Mota já para ir no popular, né? Boa noite, obrigado pela presença, Mota. Muito obrigado, boa noite, a gente fica contente de estar aqui. Você tocou num assunto que é bastante interessante e nos chama muito, que é o fato do bullying, porque está muito em moda, realmente as pessoas colocam muito em escolas e tudo mais. Eu gostei muito daquilo que você falou, porque acredito também nisso, né? As pessoas gostam de nomear, e eu sempre digo o seguinte: conheci, sempre conheci. Criança levada, né? Gente que brinca e tudo, e parece que hoje foi tudo muito sério, né? Os pais levam a sério, né? Levam ao consultório para pegar as crianças, afinal de contas, meu filho está sofrendo e tudo mais, né? Acho que a gente precisa simplificar o mundo, né? Nós precisamos ser mais alegres, mais tranquilos, viver com mais intensidade a vida e perceber com melhor bom humor muitas questões. Gosto da área do respeito, né? Sim, claro. Acredito que nós precisamos passar para os nossos filhos essa questão do respeito humano, do respeito pelas pessoas. Dos limites, né, mano? Dos limites, naturalmente. Mas nós não podemos institucionalizar questões que são de criança, né? Eu acho que nós precisamos pegar mais leve. Eu conversei até com um amigo, né, ele falava que o mundo está ficando muito chato, né? Porque nós estamos, inclusive esses dias eu vi um depoimento do Renato Aragão, que perguntavam a ele por que os Trapalhões, que já foi um programa totalmente, né, talvez mais divertido, hoje não era tanto como antes. E eles referiam, olha, hoje a gente não pode fazer tantas piadas como fazíamos antes, porque tudo que nós vamos fazer hoje é bullying, é ataque, é uma questão complicada. Politicamente incorreto, isso, né? Uma palavra que tem um peso enorme, né? Isso é politicamente incorreto. Puxa vida, a gente às vezes pode ser mais amigo, né? Você falou do Renato Aragão, lembrei agora aí do Chaves, né? Que faz um humor simples, infantil, de certa forma até despretensioso, mas que agrada até hoje, né? Com certeza. Bem, eu queria dizer boa noite para a Nancy, que a Nancy a gente já conhece há tanto tempo, Nancy, da Câmara Municipal, né? Quantos anos na Câmara, Nancy? 28 anos. 28 anos de Câmara Municipal, né? A gente conviveu até uma época juntos, né? Muito bom. Ô, Nancy, e vamos falar um pouquinho, claro, dessa sua presença ou da instituição que você representa como presidente, que é a Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas. Conta um pouquinho da história, como é que ela surgiu e tal. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que a TV Poços nos passa para a gente poder levar um pouco desse trabalho nosso para a comunidade poços-caldense. A Associação de Diabéticos, ela surgiu de um trabalho de um casal que nos levou na ADJ, que é uma associação... Um casal de Poços. Um casal de Poços de Caldas, a Liliana e o Cleiton. Esse casal formou um grupo e nós somos de van. A minha filha há pouco tempo estava com diabetes e nós somos de van nessa associação. Isso foi quando? Em 2005. Foi o primeiro contato assim com um grupo. Porque até então, quando você recebe esse diagnóstico, você acha assim que você está sozinho no mundo, né? O mundo cai na cabeça da gente e a gente se sente muito só. E essa moça convidou, falei, nossa, é atrás de conhecimentos que a gente está. A sua filha não tinha diabetes, vamos dizer, essa questão da diabetes nela, como surgiu? Ela tinha uma referência aí genética ou não? A minha família tem muitos diabéticos, tanto da parte da minha mãe quanto pela parte do meu pai. E ela tinha uma propensão. Ela tinha uma propensão, né? Não vamos falar assim que é totalmente, não é hereditário, mas é genético. E ela estava no pré e uma ansiedade muito grande para passar para o primeiro ano. E nessa ansiedade, na segunda semana de aulas, ela ficou com diabetes. Nossa. E como é que você percebeu essa diabetes nela? Na criança não tem como você não perceber. Quais são os sintomas? Ela, por exemplo, ela assim urinava, né, constantemente, inclusive à noite, com muita frequência.
E ela emagreceu assim em 3 dias extremamente. E ela é muito dinâmica e ela ficou muito parada. Tanto que nesse final de semana que começou esses problemas, a gente estava na casa da minha mãe ainda falou assim, nossa, mas a Isabela não está normal. Ela até que deu assim a primeira chamada pra gente. E vômito e sede, muita sede. Ela tomava, para você ter ideia, ela tomava água na cozinha, chegava na sala, ela falava assim, mãe, tô com sede. Eu falava, Isabela, não é possível que você tá com sede, você acabou de tomar água. E vomitava. Então, em 3 dias, ela emagreceu 3 quilos. Na época, ela pesava, acho que uns 24 quilos. Quantos anos ela tinha nessa época? Ela tinha 7 anos. Então, proporcionalmente, vamos supor, você pegar uma pessoa que tem 39 quilos e em 3 dias ela ir para 30 quilos. Então, é uma diferença, assim, muito brusca, né? Então, na criança, o adulto, você às vezes vai anos para descobrir. A criança é uma coisa muito imediata, porque ela passa mal. E imediatamente o meu marido levou ela no médico. O médico, a primeira coisa que ele perguntou, tem diabético na família? Ele falou, tem, na família da minha esposa. Ele já pediu os exames, nós nem chegamos a pegar o resultado. Que a hora que eu cheguei em casa, ela não tinha o brilho no olho. Aí imediatamente nós fomos para o hospital e a proprietária do laboratório já estava nos ligando, olha, vai para o hospital, que a Isabela estava com 590. Mas qual que é o normal? Normal. O normal, assim, em jejum, tem laboratórios que consideram até 90, outros até 110. E ela estava com 590. Após o almoço, o ideal é até 140. 2 horas exatamente da hora que a pessoa começa a comer, não depois que ela terminou a refeição, em torno de 140. Então, assim, um choque muito grande. Mas desculpa até fazer, mas é importante a gente fazer esse viés, já que você tem um caso na família, e isso então te levou a visitar em 2005 essa associação. Chegando lá, essa moça que nos levou, ela já tinha marcado uma hora para as crianças estarem com os profissionais. E nós, reunidos com a Graça Câmara, que hoje é a presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, e ela passou várias orientações para nós e falou, olha, enquanto vocês não se unirem, vai ser muito difícil de vocês levarem para a Secretaria de Saúde as dificuldades que vocês têm de conquistar aparelhos, insumos, medicações, e entregou para nós um exemplar do Estatuto da Associação de São Paulo. Esse estatuto rodou de mão em mão por 2 anos, praticamente. Aí nós fizemos uma adequação, né, assim, em quantidade de pessoas bem menor do que uma associação do Estado de São Paulo. Teve o Dr. João, que é o nosso assessor jurídico da Câmara, que fez toda a revisão para nós. E aí nós fizemos a reunião, foi aprovado o estatuto e registrado em 2007. Então a associação surgiu e nasceu mesmo oficialmente em 2007. Oficialmente em maio de 2007. E de lá para cá, eu estou vendo aqui pela própria histórico, né? Terapia encontro dia a dia na DJ em 2008, 2009 primeiro acantonamento de crianças com diabetes, em 2010 a caminhada e palestra na Casa da Cultura, 2011 projeto orientação a professores da rede pública e particular, e 2012 parceria SESC Senato, Academia Equilíbrios, atendimento às quintas-feiras. Quer dizer, ao tempo vocês foram conquistando mais espaços. Conquistando mais espaço e conquistando assim parcerias. O SESC Senat, a Academia Equilíbrio, a Copostos têm sido nossos parceiros. Parcerias com profissionais da área de saúde, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas. E é uma conquista assim, muito grande, porque quando nós montamos a Associação de Diabéticos, o município de Poços de Caldas tinha 16 aparelhos de medição de glicemia, né? E nós tínhamos direito a apenas 50 tiras. Em 2008, a prefeitura adquiriu em torno de 1.000 aparelhos e nessa data foi publicada uma lei federal. A lei federal é muito clara que o diabético ele terá tantas fitas
quanto forem necessárias ao seu tratamento. No entanto, o estado de Minas Gerais resolveu limitar esse número em 3 tiras, né? Então, nós temos hoje ainda uma dificuldade, uma batalha muito grande na questão de tiras para medição da glicemia. Isso em Poços de Caldas ou no estado de Minas Gerais todo? Olha, eu digo por Poços de Caldas, né? Mas a gente sabe assim que muitas outras prefeituras têm completado essas questões de tiras. O município de Poços de Caldas, ao invés de 3 tiras, ele tem fornecido 4 tiras. Só que desde o final do mês de agosto, nós estamos assim numa luta muito grande, tanto que a gente já fez ofícios para o promotor de justiça, que nós estamos numa falta de tira assim tremenda, né? Então essa semana mesmo, a semana passada, está com falta de tira. Hoje não tem tira em vários PSFs, na farmácia central. Nós temos falta de seringa para aplicação de insulina, porque hoje tem quem aplica insulina com seringa, tem quem aplica insulina com caneta, né? Então, a gente fala assim, a luta não acaba. A gente conquista uma parte e dali a pouco você está arrematando a outra que falta. Perfeito. Bem, nós estamos conversando com a Nancy Aparecida Saqueli, presidente da Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas, e também com o Luiz José da Mota Filho, psicólogo, né? E eu já vou perguntar também ao Mota, que nessa bate-papo, para ele responder após o intervalo, a pessoa que recebe essa primeira notícia que está diabético. E aí, é claro, tem o diabético tipo 1, diabético tipo 2, já a gente vai falar sobre isso também. Qual que é a primeira, vamos dizer, o que o psicólogo diz para essa pessoa logo nesse primeiro impacto? Já a gente volta na hora da verdade, marca aí o nosso telefone para a gente dirimir as suas dúvidas sobre o diabetes, que agora o dia 14 é o Dia Mundial, né, de reflexão, né, de combate aí, ao diabetes. Então, você liga para a gente 3721-6955, jornalismo@tvpocos.com.br. Até já.